após o conteúdo, ela vai abrindo, a gente vai conversando. Bom, uma boa noite a todos. Elaine, só uma coisa, eu estou vendo 1, 2, 3, 4, 5, estou vendo 10 pessoas, tem mais que isso. Como é que eu consigo ter acesso a todos? A senhora está no celular ou na tela do computador? Na tela do notebook. Clica naqueles 3 pontinhos, mais opções, que tem lá, alterar layout da tela. Aí a senhora enche, que daí dá para ver todos os quadrinhos. Às vezes não dá para ver, né? Alterar layout. Todos, mas não há problema nenhum. Podemos ver. Bom, uma boa noite a todos e todas, né? É com muita alegria que a nossa 39ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de São Bernardo do Campo recebe hoje a palestrante doutora Cláudia Flores Cupino, que vai nos brindar com o tema, né, do nosso laboratório de audiências trabalhista, afeto a ônus de prova, né, que é um tema nodal, assim, muito especial e importante para as audiências, para as partes, para o bom andamento. Então, assim, para quem não me conhece, eu sou Elaine Cristina Félix, presidente da Comissão de Direito do Trabalho, né, da nossa OAB São Bernardo do Campo. Eu desejo a todos uma boa palestra, sejam muito bem-vindos, só seguindo o protocolo. Eu vou passar a palavra agora para membro da nossa Comissão de Direito do Trabalho, a doutora Cátia Delapé, que vai fazer a leitura do mini currículo da nossa palestrante. Depois, em seguida, já passa, a doutora Cláudia já terá a palavra para iniciar, tá bem? Muito obrigada a todos e muito obrigada pela gentileza uma vez mais, doutora Cláudia. Boa noite a todos. A nossa palestrante, doutora Cláudia Flores Cupino, atualmente é juíza federal do trabalho, titular da primeira vara do trabalho da nossa comarca aqui de São Bernardo do Campo. Iniciou como juíza federal do trabalho na primeira região, Rio de Janeiro. É professora universitária de Direito e Processo do Trabalho da Faculdade de Direito de Santo André, FADISA, especialista em Direito Constitucional pela Escola Superior de Direito Constitucional e em Direito do Trabalho pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Muito obrigada, doutora Cláudia, por ter comparecido, vir dar o seu tempo aqui para nós, advogados. E gostaria, em nome da advocacia, de agradecer, porque a doutora é sempre muito atenciosa conosco, nos trata de uma forma muito especial, e eu fico muito feliz toda vez que eu sei que a doutora vai presidir uma audiência, porque a gente sabe aqui como a doutora é uma pessoa boa, de bom coração, como a doutora respeita a nossa classe de advogados e as partes envolvidas nas demandas trabalhistas. Muito obrigada, viu? Ah, que coisa boa estar de novo com vocês depois desse período de clausura, né, digamos. Como eu já falei oficiosamente, né, agora falo oficialmente, bom, vamos lá. É sempre muito bom estar de volta a essa subseção, que posso chamar, né, de minha, porque antes da magistratura eu fui advogada, e eu tenho um apreço muito grande pela OAB São Bernardo e por todos que estão aqui. Uma coisa que eu gostaria de falar, que a gente não pode normalizar algumas coisas, porque o respeito que um tem que ter para o outro e pelo outro é uma coisa que a gente tem que ter isso para a vida. Então, a gente não pode, às vezes eu escuto isso, doutora Cátia, com todo respeito, né? Mas, assim, muito obrigada sempre por todo carinho, né? Mas o mínimo que eu tenho que ter por vocês, e que vocês acabam tendo por mim, é o carinho e o respeito, porque é isso que a gente tem que ter, porque os processos vão e nós ficamos. Então, a gente não precisa se gostar, mas a gente tem que se respeitar. E a gente não pode normalizar e nem romantizar o respeito.
Isso é obrigatório, né? Então, assim, eu sou muito feliz na magistratura e eu sou muito feliz por ter vindo da classe da advocacia. E eu sempre falei isso, eu vou falar isso sempre, falo desde sempre e vou falar para sempre. Quem que faz tudo? Quem que muda jurisprudência? Quem que muda a orientação jurisprudencial? Quem que faz o entendimento do juiz? É o advogado. Então, o advogado, ele exerce uma nobre função. Considerando tudo isso, e considerando que, como eu falei oficiosamente, sou raiz, sou old school, a gente prepara uma aula, né, para aluno, e depois fala assim, quer saber, eu vou jogar tudo fora, e não vou fazer nada disso, tá? Vamos conversar sobre, né, vamos fazer um bate-papo, porque somos todos colegas, e estamos todos nós lá na luta diária, e para cada um fazer seu papel, porque o advogado reclamante faz o papel para o melhor para o seu constituído, e o advogado, a reclamada, está fazendo o melhor para a reclamada, e o juiz está fazendo o papel dele. Tá? Então, vamos embora em cima dessa questão. Coube-me a mim falar sobre ônus de prova, que é um assunto que me é muito caro, muito precioso, porque é uma coisa que eu me debato diariamente. E mesmo aqui, dando a cara a tapa e subpauladas, né? Porque talvez eu fale algumas coisas que as pessoas fiquem magoadas comigo, mas eu tenho que falar, porque eu me debruço diariamente com umas coisas assim que toda vez, olha, vou ser muito sincera com vocês, toda vez que termina a audiência, eu falo assim, mas gente, né? Eu tenho uma expressão, né, que já virou meme, né? O pessoal fala assim, mas gente, eu falo isso, mas gente, nós fizemos a mesma audiência, nós conversamos sobre o mesmo processo, porque não é possível. Eu estava tratando de um processo, doutora Cristiane, tá? Mas é isso, né? É isso que eu termino a audiência e falo assim, às vezes eu falo para a doutora Marisa, falo assim, mas Marisa, mas gente, era a mesma coisa que a gente conversava, porque aconteceu um negócio estranho aqui, né? Mas vamos lá. Eu tenho minhas anotações, como eu falei também oficiosamente, né? Porque o tempo vai passando, é professora e vai virando old school, né? Então a gente precisa de roteirinho, né? Para quem se interessar, professor Pietro Costa, né? Ele é um professor de direito da Universidade de Florença. Olha que interessante, né? Ele fala que o juiz, ele é um historiador. E assim, quando eu comecei a estudar, né, essa old school, né, eu comecei a me deparar e falei assim, realmente, o juiz é um historiador. E o advogado, ele precisa ter isso em mente. Por que ele é um historiador? Porque eu vou tratar de fatos do passado no presente. E o que o advogado ele tem que ter em mente nisso tudo, quando ele entra com o processo, ele vai produzir uma prova. Qual é a minha prova? Minha prova é de fatos, porque prova de direito a gente não tem. E o pessoal insiste nisso. Mas assim, eu provo fatos. E eu faço a prova para quem? Para o juiz. Eu não faço a prova para mim. Eu não faço a prova para o meu colega, não faço a prova para o meu cliente. Eu estou aqui para convencer o juiz quanto à minha tese. É sobre isso que nós tratamos quando nós instruímos um processo.
E aí, obviamente, a partir daí, a gente tem que trabalhar quais são os meios de provas que o direito nos permite. Quais são esses meios de prova? O primeiro meio de prova que o advogado tem é qual? Depoimento pessoal. Só que o depoimento pessoal, e assim, eu vou falar, por isso que eu falo assim, subpauladas, né? Eu tenho muita restrição com relação a depoimento pessoal, porque muitas vezes o depoimento pessoal, ele acaba virando um massacre de perguntas. Mas vamos lá, para que serve o depoimento pessoal? Ele serve para confissão real, apenas para isso. Então, vamos imaginar o seguinte: em que casos a gente tem que dispensar o depoimento pessoal? Assédio sexual, assédio moral. Quem é assediador nunca vai falar que é. E quem foi assediado nunca vai falar que não foi. Então, para que o depoimento pessoal? Eu não vou ter confissão real em relação a isso. Em algumas matérias, eu consigo até ter confissões reais. Horas extras, eu consigo ter confissão real, né? Assinava cartão de ponto, assinava não, marcava cartão de ponto corretamente? Marquei. Ganhou o processo, marcou. Então, a prova documental acaba sendo válida. Ah, não marquei. Não marcou cartão de ponto. Pula para frente. Porque você não tem confissão real. Ele não vai confessar. Então, vamos para frente. Para quê? Ficar enchendo-o de perguntas que não vai levar a lugar algum. Porque o juiz, eu vou falar com vocês sobre a ótica do juiz. O juiz já viu que ele não vai confessar. O juiz já viu que a parte juntou documentos. Eu já vi que existem cartões de ponto. Eu não sei se eles estão corretamente marcados ou não. Para isso existem provas testemunhais. Mas eu sei que eles estão marcados. Então, para quem é advogado de reclamada, ponto para reclamada, não prossiga. Ah, e aí que eu falava assim, assinou o cartão de ponto? Gente, a prova não é sobre fatos. Assinou o cartão de ponto, o juiz vai olhar. Se tem assinatura, tá bem. Se não tem assinatura, tá bem também. Eu não tenho que perguntar se ele assinou, porque se ele assinou, a assinatura dele está lá. Se não está, é porque não assinou. Então, nós não fazemos perguntas que não nos levam a lugar algum. Temos que fazer perguntas que nos levam a algum lugar. E cada um tem seu lado. O juiz não tem lado nenhum. O juiz vai colher a prova. A reclamada tem que fazer a prova dela e o reclamante a prova dele. Qual é a pergunta da reclamada? Se você marcava corretamente o teu cartão de ponto? Não marcava. Não marcava, acabou a pergunta. Assinava o cartão? O juiz sabe, ele vai olhar o cartão, ele vai ver. Porque se tem assinatura, é prova documental. Ou tem, ou não tem. Não tem que ficar massacrando a parte contrária e desestabilizando todo mundo que está à volta, porque eu vou... Ai, doutores, subpauladas, porque de vez em quando eu falo isso, né? Porque como eu sou old school, né? Os juízes que já não estão mais na ativa, né? Que eu fazia audiência, eles falavam assim, para de fazer depoimento pessoal, porque ele já passou para tortura pessoal. Então, não pode fazer tortura pessoal, a gente tem que ter isso em mente. O que eu quero saber? Ele marcava corretamente o cartão de ponto? Eu marcava, ponto, acabou o processo para quem é advogado da reclamada.
acabou, não tem mais pergunta. Você assinava, deixava de assinar, porque se tem assinatura, está lá, se não tem, também está lá. Virou prova documental isso aí. Uma outra coisa que eu me deparo, por isso que eu falei assim, joguei tudo fora, né? E vamos conversar sobre dia a dia, né? Eu quero ouvir a reclamante, mas eu só ouço a reclamada se você ouvir a reclamante. Porque se você não ouvir a parte, eu não ouço a minha parte também. Como assim? Ou você quer o depoimento pessoal para extrair confissão real, ou você não quer. Isso não é, eu ouço se você ouvir. Se você não ouvir, eu não ouço. Isso é muito complicado, porque a gente está falando aqui de boa técnica, apenas isso. É simplesmente isso. O que eu tenho para provar? O que eu quero provar? O que eu quero mostrar pro juiz? É só isso. Existem coisas que em depoimento pessoal nunca haverá confissão real, tá? Então eu já aviso para vocês. Não tentem extrair confissão real em assédio moral, em assédio sexual, em coisas do tipo. E quando eu falo em assédio moral, são todos os pedidos que decorrem de dispensa discriminatória, coisas que nós nos deparamos no dia a dia, como liberdade para ir, não ir ao banheiro, quando ir, como ir, porque, evidentemente, que quem se sentiu lesado, ele vai falar, eu não conseguia ir com a frequência que eu podia. E a parte contrária vai falar assim, eu sempre dei liberdade para tanto. Então, assim, não percam o tempo de vocês com depoimentos pessoais que vocês não vão conseguir extrair confissão real. Sabendo que existem matérias que nós, profissionais do direito, nunca extrairemos confissões reais. Algumas matérias sim, tá? Hora extra, equiparação salarial. Equiparação salarial, normalmente temos confissão real. Hora extra, como regra, acabamos tendo sim, tá? Mas outras matérias a gente não consegue ter. Então, para frente. E uma outra dica que eu falo, e eu não sei porque vocês usam, na época que eu advoguei, eu usei bastante, e é muito bacana, tá? Eu até vou falar para vocês, quem não leu, procure dar uma olhada, tal, nos livros do Nelson Nery Júnior, tá? Ele tem uma literatura que ele fala sobre, e eu gosto muito desse assunto, que são os princípios processuais constitucionais. E ele fala com uma maestria absurda, né? Por exemplo, provas emprestadas. Eu acho que o advogado, ele poderia se valer mais de provas emprestadas. E às vezes ele as tem. E às vezes não usa, tá? Porque normalmente ele fica um pouquinho reticente por conta de um princípio que existe, que é o princípio da imediação. Mas o Nelson Nery fala muito sobre isso, e é muito bacana pesquisar. O princípio da imediação, que é o princípio processual constitucional, ele acaba tendo uma limitação, né? Porque o juiz pode receber essa prova emprestada e dar o valor que essa prova merecer. Ele o recebe como documento nos termos da lei civil. Mas a prova não foi produzida neste processo. Não, não foi, mas ela vale para este processo. Exemplo que eu dou
e que normalmente acontece no nosso cotidiano trabalhista, são os depoimentos pessoais das reclamadas. A reclamada, em algum momento da vida dela, através de um preposto, confessou alguma coisa que lhe é útil. Precisa extrair novo depoimento pessoal? Porque prestem atenção o que vai acontecer. Isso, advogados das reclamadas, perdoem-me. Eu sei que vocês fazem isso e está certo, porque vocês estão trabalhando e está tudo bem. O preposto confessou, vocês mudam de preposto. Eu super entendo, vocês estão fazendo o trabalho de vocês. Só que quando um preposto confessa, acabou o processo. Porque aquele lá, ele estava representando a empresa. Ele não é testemunha. Testemunha muda o depoimento e a gente dá uma colher de chá, porque mudou a visão, mudou uma série de coisas, tal. Só que o representante legal da empresa, naquele momento, fez uma confissão. Vocês continuem fazendo o trabalho que vocês fazem. Só que, por que o advogado reclamante insiste em novo depoimento de preposto se ele tem uma prova emprestada? E ele tem uma prova de confissão. Daí, porque, falando em provas, né, porque esse é nosso assunto, por que vocês não usam o depoimento pessoal produzido em um processo em todos os demais? Por que extrair novo depoimento pessoal? Que, obviamente, cada depoimento pessoal, as coisas vão mudar. Podem ser até que há necessidade de mudança, porque cada processo é um processo. Mas nós temos procedimentos que podem ser idênticos, como falta de registro, tipo de marcação de horário. Então, aquela prova emprestada, ela tem que ser juntada no processo e tem que valer. Não, eu não quero ouvir, porque já houve uma confissão em processo anterior, eu requero a juntada de uma prova emprestada e que essa prova seja recebida e que o juiz dê o valor que essa prova merecer. É isso que é assim que funciona uma prova emprestada. A mesma coisa, depoimento de testemunha. Muitas audiências, elas são adiadas, porque a testemunha não compareceu. Concordo. Mas e se vocês tiverem casos análogos em que testemunhas foram ouvidas? Por que vocês adiam a audiência e não juntam prova emprestada? Aquela empresa, não, isso não serve para todos os casos, obviamente, né? Obviamente. Mas aquela empresa, ela não registra empregados. Então, eu tenho uma prova emprestada para fazer prova de vínculo empregatício. Aquela empresa, ela não permite que os controles de ponto sejam anotados corretamente. É um indício de prova. Se vocês têm esses documentos, por que vocês não juntam no processo e peçam para o juiz os receber como prova emprestada e dar o valor que merecerem? Eu acho que vale a pena a reflexão, seja para o empregado, seja para o empregador. Porque também a gente está falando de empregado, mas tem também a questão do empregador. Olha, questão de vínculo, por exemplo, quando a gente tem empresas que tratam de eventos e tudo mais, a gente sabe que muitos empregados são muitos trabalhadores,
perdão, são eventuais. Então, eu tenho depoimentos sobre a eventualidade. Então, receba isso como prova e dê o valor que isso merecer. Então, quando a gente falar em depoimento pessoal, a gente tem que refletir muito sobre isso. O depoimento pessoal não serve para que a parte conte sobre a inicial, porque o juiz vai ler a inicial, nem sobre a defesa, porque o juiz vai ler a defesa. Mas serve para quê? Extrair a confissão real. Se ele falou que ele não marcava corretamente o ponto, acabou a pergunta. Passa para frente. Vamos ouvir testemunhas, porque é isso que importa. Porque, na verdade, o que vai importar para o processo, se não tivermos uma confissão real, vamos ter que passar, então, das testemunhas. E aí, eu fiz uma anotação aqui também, subpauladas, com muita frequência, eu falo assim, mas doutores, para que isso? Porque muitas vezes o reclamante não tem testemunhas. Ah, mas eu quero depoimento pessoal. Tecnicamente falando, o que isso vai mudar para quem é advogado da reclamada? Nada. Porque se ele não tem testemunhas presentes e o fato constitutivo é dele, a reclamada tem que pedir rapidamente, porque se eu fosse advogada reclamada, eu rapidamente pedia o encerramento da instrução processual. Só que eu me deparo com muita frequência, eu quero ouvir o depoimento pessoal. E aí a gente faz aquele papel de juiz chato, né? Para que isso? Porque o meu cliente quer. Doutores, essa é uma frase que ela me assombra há algumas décadas. Porque ninguém fala isso para médico. Ninguém fala isso para dentista. Por que vocês se submetem a isso? O advogado, tal qual um médico, tal qual um dentista, tal qual um profissional liberal, ele tem autonomia técnica. Ele sabe o que está acontecendo no processo. O reclamante está sozinho. Ele não tem testemunhas. Tudo que ele pediu é fato constitutivo dele, consequentemente, ônus da prova dele. Vocês querem um depoimento pessoal tecnicamente, para quê? Porque meu cliente quer. Mostrem para o cliente de vocês que vocês têm autonomia técnica, são vocês que dão a cara a tapa diariamente em audiências, e isso eu sei que não é uma tarefa fácil, é uma tarefa muito difícil, porque a advocacia ela é brilhante e ela é difícil, e mostrem para os clientes de vocês que quem manda naquela hora, naquele momento, são vocês. Porque vocês vão extrair uma confissão real para quê? Vocês ganharam o processo. O que vocês têm que entregar para o cliente de vocês? O resultado. Por que vocês vão extrair um depoimento pessoal que não redundará em resultado tecnicamente prático para nada? Então, fale para o cliente de vocês, eu tenho autonomia técnica. Naquele dia, eu não precisei fazer o depoimento pessoal. O cliente estava sozinho, o reclamante estava sozinho, não tinha testemunha, as provas eram todas dele e ele não tinha testemunhas, então eu não tenho que fazer depoimento pessoal.
Eu simplesmente vim embora e vim correndo, e na verdade, né, vim correndo embora antes que apareça uma testemunha. É que hoje as audiências, a dinâmica das audiências mudaram. Mas até 2019, vocês têm, advogado de reclamada tinha que sair correndo antes que uma testemunha do reclamante aparecesse. Ou estou errada? Porque aparecia, né? A testemunha ainda não chegou, mas aí você apregoa meia hora depois e chegou. Então, faz o seu papel, encerra e vem embora. É isso, o que eu estou passando para vocês, são técnicas processuais e técnicas de pessoa que está fora, mas está vendo tudo e fala assim, poxa vida, né? Poderia ter sido diferente. Tinha tudo para ganhar, tinha tudo para perder, e no final das contas, aconteceu alguma manobra técnica que acabou não dando certo. E isso nós nos deparamos diariamente. Superada a questão de depoimento pessoal e prova emprestada, a gente entra na questão das provas testemunhais. O que se prova por testemunha, doutores? Fatos. Prova técnica, aí é uma questão de entendimento, tá? Com relação à prova técnica, quem trabalha em São Bernardo sabe que eu tenho um entendimento que eu não faço, eu não permito prova testemunhal para contrapor prova técnica. Mas aí é uma questão de entendimento, eu gostaria de superar isso, né? Porque senão eu teria que entrar na questão processual, falar dos processos de São Bernardo, e vocês sabem que, tecnicamente, eu não posso. Mas, até porque eu entendo que, sobre prova técnica, a prova técnica, ela tem um peso muito grande, mais que a prova documental, porque eu mandei algum expert lá, para analisar uma insalubridade, uma periculosidade, uma doença profissional. É claro que a parte, ela pode sempre e tem o direito e o dever com o seu constituinte de alegar, mas quando o engenheiro foi lá, metade da fábrica estava desligada, ela pode alegar isso. E é uma questão que a gente pode resolver através de constatação ou através de retorno do próprio expert. Agora, quem vai dizer se havia produto químico ou não havia, insalubridade ou não, se há ou não doença profissional, aí é só um expert. Não tem como, na minha visão, fazer uma prova testemunhal contrária nesse sentido, tá? Com todo respeito às teses dos advogados e ao tribunal, que a maioria dos processos manda voltar para a gente ouvir testemunhas. E se o tribunal mandar voltar para ouvir testemunha, nós vamos ouvir, né? E tá tudo bem. Mas o que se prova com testemunhas? Continuamos na esfera dos fatos. Fato, e aí tem um trabalho muito grande do advogado, e isso me causa uma certa espécie, porque nem todos conseguem transitar nesse universo de fato, fato constitutivo, fato impeditivo e fato modificativo do direito. Tá? Tudo depende do que a parte pede. O processo, ele está restrito ao pedido. E dali a gente não pode fugir. A parte, ela tem que entrar com o processo
entrar com uma reclamação trabalhista e ser muito clara naquilo que ela quer, porque ela é ela que vai dizer para o Estado juiz o que ela pretende. E a partir desta narrativa, a empresa contrária virá com a sua defesa. Se é sim, se é não, ou se é mais ou menos, né? Assim, ele trabalhou para mim, eu trabalhei e não fui registrado. Sim, ele trabalhou para mim, como eventual. Ponto. Ela reconhece o trabalho. E a partir daí, ela traz para si o ônus da prova. Se ela falar, por exemplo, doutor Ícaro, nunca trabalhou para mim. Negou totalmente essa relação de trabalho. Continuamos no fato constitutivo. O fato constitutivo é quem alega a prova. Agora, se houver qualquer manifestação que, sim, houve, mas não era o que se presumia, o ônus da prova é totalmente da empresa. Por isso que, às vezes, olhando pela reclamada, e aí vale, assim, vale uma dica não, né? Quem sou eu para dizer o que as pessoas têm que fazer, né? Ainda mais vocês, que sabem muito bem o que tem que fazer. Vale, né, na defesa do cliente, falar assim, eu nunca ouvi. Porque ao falar, ele nunca para mim, o ônus da prova é totalmente do reclamante, é aquele que alega a prova. E às vezes, normalmente, o reclamante é a parte mais frágil desta relação. E com isso, a reclamada ela fica numa situação confortável. Porque é o reclamante que vai ter que provar que realmente trabalhou, que realmente fez horas extras, que realmente aquele cartão de ponto não era correto, né? A marcação era irregular e tudo mais. Quando uma empresa chega, aconteceu acho que essa semana, um processo onde o reclamante ele alegou que trabalhava em sobrejornada, que ele não marcava o cartão de ponto e que ele queria receber horas extras. Pedido muito comum que nós temos na Justiça do Trabalho. O que a empresa faz? A empresa simplesmente alega o seguinte: ele não marcou cartão de ponto porque ele era empregado de confiança. Consequentemente, ele estava isento de marcação. Ok, tá, é uma tese. Vamos respeitar a tese da reclamada. Só que esse reclamante, ele era, vamos lá, estamos sempre vamos lá, estamos no nível de mercado, tá? Ele está de frios até ontem, ele ganha uma promoção, ele passa a ser líder do setor de frios e ele vira cargo de confiança. Nós que somos técnicos em direito, profissionais do direito, nós sabemos que o cargo de confiança, tecnicamente falando, no direito do trabalho, é aquela pessoa que pode colocar em risco o empreendimento do negócio.
é aquele que tem uma procuração. É aquele que mexe em ativos financeiros. Uma pessoa que ganhava R$ 1.500 passa a ganhar 1.800. Ele não é cargo de confiança. Ele nunca vai ser. O que acontece nesse processo? Quando uma empresa alega isso, ela traz para ela o ônus da prova, porque ela alegou um fato impeditivo. Se ela simplesmente falasse, ele nunca fez horas extras, o fato não seria do reclamante, a prova não seria dele. Quando ela alega uma situação dessas, ela traz para ela o ônus da prova. E para trazer um ônus da prova deste porte, ela tem que provar na justiça que ele mexia com ativos financeiros, que ele tinha procuração, que ele poderia colocar em risco o empreendimento e tudo mais. Porque é isso o cargo de confiança. Não é uma confiança que eu tenho aqui com uma pessoa que trabalha comigo. Olha, eu confio na pessoa que trabalha na casa há 20 anos. Mas ela tem uma procuração para vender minha casa? Então, juridicamente, ela não é cargo de confiança. E aí, o que acontece? O que se faz aqui? Se faz a inversão na ordem dos depoimentos. Não é a inversão do ônus da prova. A inversão do ônus da prova, ela vai sempre existir, porque esse é um trabalho do juiz. O juiz, na hora de examinar o processo e proferir a sentença, ele vai pegar todas as alegações do reclamante e toda a tese da reclamada e vai verificar o que um alegou, o que o outro, qual foi a tese, qual foi a antítese, para poder dar a síntese. A inversão no ônus é feita pelo juiz na hora da prolação da sentença. Mas o que é importante o advogado ficar ligado na audiência? Na inversão na ordem dos depoimentos. Porque olha o que aconteceu. O reclamante tinha 2 testemunhas, nesse caso que eu estou falando. A reclamada não tinha nenhuma. O que o advogado fez? Eu quero que se ouça a reclamada. Quando a reclamada alega um fato impeditivo, e esse for o único fato do processo, porque quando tiver mesclado, porque o que nós temos na nossa esfera trabalhista, nós temos, na verdade, pedidos de A a Z, né?